Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Juliano aqui novamente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mostrar para vocês que, novamente, como está o cultivo do morango, sistema semi-hidropônico, bater um papo aqui com vocês, passar mais umas ideias, mais umas dicas aí para quem está plantando, para quem vai plantar, né? Então, se está chegando no nosso canal hoje, se inscreve, ativa o sininho aí para você não perder nenhum vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos, canal novo aí, estamos iniciando os trabalhos novamente, então compartilhe os vídeos, deixe seu like e o seu comentário. Aqui na descrição vou estar deixando, Sofia, vou estar deixando o link do grupo, um grupo específico para quem aí vai fazer a mentoria. O nosso curso são apenas 10 vagas e ainda tem vagas, pessoal. Então, se você tem interesse, entra aí, clica no link, entra no grupo para obter mais informações, beleza? Então vamos lá, pessoal, mostrar para vocês aqui, ó. Hoje o pessoal fez a colheita, segunda-feira tem feira. Aqui a gente faz na... Eita, um bichinho me mordeu aqui. A gente faz na segunda, na quarta e no sábado, né? Então toda a produção que tem aqui dessas 9.000 mudas, né, vai na feira. Às vezes no pico de produção aí a gente vende um pouco por fora. Pessoal aí das padarias, né, para tá fazendo bolo, entre outras coisas. Mas praticamente aí 90-95% do morango que a gente produz aqui vai na feira. Então agora no inverno ele produz um pouco menos, né? Mas mesmo assim tá boa a produção, tá produzindo bem. Foi colhido hoje bastante, amanhã já vai ser colhido de novo para na quarta tá levando, né? Então a estufa ela tá toda fechada, o tempo já tá para chuva de novo, por isso que hoje a gente não quis abrir, mas tá bastante quente aqui debaixo, né? E a gente já nota uma diferença grande quando nós iniciamos. Faz o que já uns 7 anos que nós trabalhamos com morangos, né? Então a gente tinha iniciado aqui com uma estufa, era justamente nesse local aqui, uma estufa alta. Vamos caminhando aqui mostrando para vocês e conversando um pouco. E aí a gente tinha os mini túnel, né? Só que a estufa, aquela primeira estufa alta, ela era aberta, a gente não tinha essas laterais aí e os cantos fechados, né? Até porque o investimento para plantar morango é alto. E hoje, através aqueles plásticos, aquelas lonas do mini túnel, tá aí, ó, serviu para a gente poder fechar toda a estufa. Então a gente nota uma diferença enorme na questão até do amadurecimento do morango, né? Agora nessa época a gente demora demais porque é frio, né, para o morango madurar, e a gente que está conseguindo ter uma boa colheita aí, né? E não é a colheita esperada porque é normal, no inverno produz um pouco menos do que no verão, né? Mas a gente está tendo morango aí para estar vendendo todos os 3 dias na feira durante a semana, né? Então é uma coisa que ajudou bastante, fechando as laterais. E outro detalhe também na questão dos fungos, pessoal, nós perdia bastante o morango. A produção dele naquela época era normal, né, para esse período, mas praticamente aí 50 a 60% da produção nós perdia por causa do mofo cinzento e da podridão. Como as estufas elas eram todas abertas, e os mini túnel, queira ou não, mas por baixo, né? Por baixo do mini túnel ali, ele entra bastante umidade. A gente perdia bastante. Morango verde assim, ó, morango ainda madurando. Às vezes a gente colhia, né, para jogar fora porque já tava as beiradinhas assim podre, né? Ou com mofo cinzento. Então a gente perdia bastante em produção. A produção do morango era boa, né? Mas no final das contas a gente ia fazer o levantamento ali da produção, uma boa porcentagem nesse período a gente perdia por causa disso, né? E hoje aqui já a gente não perde tanto, né? Tanto que vocês estão vendo, ó, não tem nenhuma incidência, nada de mofo cinzento e de podridão. A única coisa que tem aí é umas pintinhas de mancha de micosfarela, né? E mais nada. Então, e tá chovendo bastante, choveu o final de semana. Agora hoje, segunda-feira, já marca chuva de novo. Quinta-feira marca bastante chuva, né? E mesmo assim, a produção aqui tá boa e não está sendo aplicado produto nenhum, né? Até porque não tem incidência nenhuma, então não tem porque estar aplicando produto. Outra coisa que ajudou bastante, pessoal, também, que eu queria falar para vocês, mostrar essas garrafas PET, ó. As garrafas PET em cima ali, ó. Em cima tem os forrinhos de PVC e pega bastante. Tem uma cola específica aí que a gente compra para estar capturando os bichinhos, aí pinta essas garrafas PET e coloca aí. Tem lá no fundo, lá os forrinhos de PVC. Em cima lá, aqueles dois luz do fundo lá, tá preto, ó. E isso ajudou bastante, pessoal. Diminuiu bastante a questão da gente estar aplicando produtos. Porque a gente sempre, né, preza para produzir um morango aí o máximo do máximo que a gente pode,
né, sem nenhum tipo de produtos químicos. Mas quando você, por isso que você tem que ter um controle, né, tá sempre cuidando da sua plantação para não deixar nenhuma infestação aí de bichinhos, né, principalmente aqui a última vez que foi feita uma aplicação de produto químico um pouco mais forte foi no verão, numa bancada, se eu não me engano foi uma bancada lá do canto lá, para o ácaro, né, o ácaro do enfesamento, que já estava um pouco mais atacado. Então quando está um pouco mais atacado, tu tem que fazer uma aplicação de um produto um pouco mais forte para estar controlando. Principalmente o ácaro, porque se tu deixar infestar, toma conta aí da sua plantação depois, não tem mais como você controlar, né? Outra coisa difícil de você controlar também é o trips, né? O trips, que é um outro bichinho aí no verão que incomoda bastante, mas agora com todas essas garrafas PET aí, ó, ele ajudou bastante. E outro detalhe que não captura, pessoal, se vocês observar, ele não captura jataí, né? Nem as abelhas. Até porque a sacola eu acho que espanta eles, né? Não deixa eles vir. Nós temos até ali debaixo, ó, lá no canto, lá tá as caixinhas de jataí, que tem que achar um local ali fora para pôr, né? Então não captura. Então ele ajudou bastante nessa questão aí da gente não tá precisando mais estar passando tantos produtos químicos, né? Aqui o pessoal também tá fazendo uma limpeza aqui de baixo, né, para estar tirando essa grama, porque queira ou não, essa grama segura bastante insetos, bichinhos, né? Então, aqui foi feito o dreno ali na entrada, lá na saída lá e no meio, porque aqui o nosso terreno ele é um pouco caído aqui pro lado da estufa, né? Aqui o espaço lá do lado de fora é grande, não dá para fazer mais umas estufas, mas o terreno ele é caído aqui para dentro. Então, quando chove muito, a água ela vem um pouco aqui para dentro, mas agora com os drenos que foi feito aí, as drenagens ele já ajuda bastante, né? Tá controlando essa água que vem aqui para dentro. Então o pessoal vai estar arrancando essa grama aqui, tirando, até para estar diminuindo também um pouco aí dos bichinhos que ficam escondidos aí na grama. Detalhe da produção do morango, pessoal, aqui hoje a gente está conseguindo colher uma média aí de 800 a 900 gramas de morango por ano, né? Cada muda. Então é uma produção que aumentou bastante. Lá atrás a gente tinha uma média baixinha, uma média era 400 a 500 gramas de morango, porque que nem eu falei para vocês, nós perdia bastante porque a gente não tinha uma experiência boa ainda, né, para estar tendo controle dos bichinhos e dos fungos. Então o morango a gente conseguia fazer ele produzir bem, mas a gente pecava em outros detalhes, né, que quando o morango estava grande a gente já perdia ele por causa de um mofo cinzento, de uma podridão. Então isso afetava bastante no final ali nas nossas anotações sobre a produção do morango bom, né, porque tem o morango bom, o morango grande e o morango médio, né, o morango aquele com defeito que a gente limpa para suco, e o morango aquele que se perde totalmente, né, às vezes por causa de um problema aí que dá na plantação. Então hoje a gente está conseguindo aí ter uma média boa, entre 800 a 900 gramas de produção de morango por muda. Então, por exemplo, se tu vai plantar aí 1000 mudas e você consegue aí 800 gramas, isso significa que num ano de produção você vai conseguir aí ter 800 a 900 quilos de morango com 1000 mudas, né? Mas que nem eu falei para vocês, isso tudo com cuidado, uma boa muda de qualidade, substrato bom, um controle na adubação. A adubação é outro detalhe que tem que cuidar bastante, né? Hoje a gente está vendendo aí em média de 30 a 35 reais o quilo, então é mais um detalhe, né? Às vezes o pessoal fala, ah, Juliano, queria plantar tantas 1000 mudas. É melhor você ter poucas mudas, né, e você vender para o consumidor final, do que daqui a pouco você ter que vender aí por um Ceasa, sei lá, né, a 10, 15 pila, 12 pila o quilo do morango, né? Então aqui hoje a gente tá com um preço bom, e que nem eu falei para vocês, se nós tivéssemos mais um tanto desse aqui de morango, venderia também. Só que hoje a mão de obra ela tá escassa, né? Então não é fácil de, às vezes tá ampliando mais e depois tendo dor de cabeça. Então é melhor você ter aí 5.000, 10.000 mudas e você conseguir aí com 2 pessoas cuidar bem, do que você ter o dobro e além de ter que vender mais barato, às vezes tu não vai conseguir ter uma produção muito boa também. Beleza, pessoal?